irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Mateus capítulo 6. Versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Aleluia. O texto diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta um dia o seu próprio mal. Ele fala para Andrés: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não está cortando? Minha cabeça? Quero falar hoje um pouco sobre colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. Quando Jesus ele estava falando aqui, era uma pregação, né? A pregação de Jesus, ela tinha aqui vários pontos, né? Que era o sermão da montanha, né? O sermão do monte era uma mensagem que ele estava pregando ali. E ele começa lá no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, né? E vai seguindo. Quando ele chega aqui, ele fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que ele poderia ter falado aqui, sendo que a primeira coisa que nós devemos colocar em nossas vidas é amar a Deus. Ele poderia ter colocado aqui: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Mas não, ele não fala isso. Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que eu digo que ele poderia ter falado amar? Porque o amor a Deus é a primeira coisa, não é verdade? É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? O teu próximo como a ti mesmo. Um está ligado com o outro. É intercalado. Ele fala que toda a lei, todos os princípios da palavra de Deus estão nesses dois pontos, né? Se você ama a Deus, você não vai pecar. Por exemplo, algumas pessoas pegam isso, né? Para dizer: ó, é só amar, aí você vai fazer o que quiser, né? E não entende, porque não entende o que é esse amor de Deus. Esse amor de Deus não é um amor eros, um amor filéu, um amor de família, de amigo. Ele é um amor ágape, o amor de Deus, que é feito por motivação e atitude. Motivação correta e atitudes corretas. A Bíblia diz que ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada serei. Ou seja, é possível a pessoa dar todos os bens e ainda não ser amor. Por isso que a palavra caridade, que algumas Bíblias traduzem, ela, para tentar traduzir o que é o ágape, ela não é completa. Porque o ágape, ele tem caridade, mas ele não é caridade. Ele é mais do que caridade. Ele é o próprio caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é amor, ele não tem amor, ele é amor. Então, colocar Deus em primeiro lugar, aqui ele coloca que é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que seria isso, né? Como esse reino de Deus e a sua justiça? É interessante que um pouco antes ali, quando ele está falando sobre a oração, ele fala que: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. Ele pede que venha o reino de Deus. Esse reino de Deus fala do governo de Deus sobre a terra. Que Deus volte a governar sobre a terra. Quando o homem pecou, Satanás passou a ter autoridade sobre a terra. Mas o desejo de Deus, né, como fala o príncipe desse século, né, mas Jesus, ele restaurou isso. E agora nós temos que buscar o Senhor para que de fato, de verdade, ele venha tomar domínio total. O reino de Deus venha governar totalmente sobre a terra. Em nome de Jesus. Amém? Ou seja, é trazer a glória de Deus para a terra. É trazer o reino de Deus na terra. Quando o homem pecou, ele deu o reino das trevas, teve acesso à terra. E o desejo de Deus é tirar totalmente o reino das trevas, trazer o reino de Deus, o governo dele. E quando fala de justiça, justiça é colocar o estado daquele que é como deve ser. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, cremos que Ele citou, nós somos justificados, não é verdade? E depois disso a gente quase não fala muito sobre o que é justiça, né? Andar em justiça. Quando um milagre, quando uma libertação acontece, isso é um ato de justiça de Deus. Aquilo é colocado no estado que deveria ser também. Mas justiça é andar justamente, andar de acordo com a vontade de Deus. Então quando ele fala, Pai nosso que vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, essa vontade, assim na terra como nos céus, nós poderíamos colocar como seja feita a tua justiça, Deus. Amém? É a justiça de Deus se manifestando. E por que Jesus começa a falar sobre isso? O que tem a ver a mensagem de Jesus? Ela é desconexa? Não é. Se você observar lá no capítulo 5, ele começa falando das bem-aventuranças, ele está falando de uma vida justa, uma vida de alguém que anda em justiça. Né? Daquela pessoa que é humilde, que é mansa, que é misericordiosa, que é limpa de coração, que é um pacificador. Amém? Quando ele fala ser sal, ser luz, é a vida de um justo. É a vida de uma pessoa que anda na justiça de Deus. E aí ele continua, ele começa a explicar como que deve ser essa vida desse justo. Que ele deve ter um amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro vai ser, quando ele fala ali, ó, que não é só você, o pecado, né, o adultério em si, mas só olhar já seria pecado. Ele começa a explicar do amor a Deus no sentido do amor ao próximo. Dessa justiça, como é que ela se manifesta. Se você ama o próximo, você não vai ficar magoado, você não vai não perdoar, você vai perdoar as pessoas. Você não vai adulterar, você não vai roubar, enfim, você não vai praticar os outros pecados. E na sequência ele fala desse amor a Deus, de como que ele se expressa exclusivamente no relacionamento com Deus, ou quase que exclusivamente, né? Porque quando você ora, você também está manifestando o amor. Quando você ora para alguém, por exemplo. Como se jejum, enfim. Mas ele começa a explicar, ele fala ali no capítulo 6. Guardai-vos exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a justiça. E daí ele começa a falar. Fala sobre as esmolas. Daí depois ele fala que poderia ser como a ação da carne, o ato de justiça. Depois ele fala sobre oração e fala sobre jejum, que são atos de justiça. De alguém justo, de alguém que anda de acordo com a vontade de Deus, anda nos princípios de Deus. Por que esses princípios são tão importantes? Por que ele falou desses dois princípios? Porque para nós andarmos em justiça, nós temos que andar no Espírito. E a única maneira de nós andarmos no Espírito é se a nossa carne morrer. Nós temos que andar no Espírito, a nossa carnalidade tem que sair. E para você vencer a carnalidade, a única maneira que tem é quando nós buscando a Deus, é através dos atos de justiça. Amém? Estão entendendo isso? Não é quando nós falamos sobre justo, o que é uma pessoa justa? É algo tão profundo, né? Que na verdade sem a graça de Deus é impossível nós vivermos. Se não for o Espírito Santo é impossível nós vivermos essa graça de Deus. Mas através de homens justos, Deus mudou a história. Muitas vezes. E pode mudar a história através de mim e de você.
Quando nós, às vezes algumas pessoas querem ficar muito ricas, né? E elas começam a ver lá a vida, como é que é? O cotidiano, a rotina, né, dos famosos, a rotina dos bilionários. Você viu isso? Vamos ver a rotina do bilionário. Então ele acorda tal hora, e aí depois ele faz o Cooper dele, aí depois ele come tal comida, aí ele faz isso e faz aquilo, e as pessoas, né, muitas se inspiram nisso, porque muitas vezes, realmente, ali está às vezes o segredo de algumas coisas que ele atingiu. Como dos famosos, como um atleta, por exemplo. Você vai ver lá a rotina do tal atleta, o que ele faz, tudo organizado. E Paulo, ele compara a vida cristã com a do atleta, que se domina em tudo. Mas eu gosto, às vezes, mais esse dia eu estava pensando nisso e lembrei, né? Lembrando daquilo que eu já tinha visto sobre a vida de alguns homens de Deus que influenciaram a história, que transformaram a história. Não é? Em avivamentos como John Wesley, Charles Finney. Eles tinham rotinas bem rígidas, né? Por exemplo, o John Wesley, por exemplo, a igreja é metodista, né? Não sei até que ponto, mas eu creio que tem a ver, ele era muito metódico. É metodista. Todo o horário que ele acordava bem cedo para buscar a Deus e tal, não era uma coisa assim, ele foi lá orar, tinha uma vida normal, lá, chegou, nossa, aconteceu aquele avivamento. Não, existiam princípios de atos de justiça, de uma vida de justiça que transformaram. Mas é interessante que antes dele de fluir muito do espírito de John Wesley, por exemplo, ele era muito religioso. Esse ato de justiça era só tratos de imundícia, porque era uma justiça tanto quanto própria, né? Até que ele entendeu a graça de Deus, que é aceitar Jesus, receber a graça. E aí ele adicionou a essa graça atos de justiça, confiando não na obra dele, mas confiando em Deus. Aí sim fez toda a diferença. Quer ver um exemplo? Tem dois pensamentos muito fortes, talvez você já tenham ouvido, tenham visto na internet, alguma coisa, que é o pensamento bem calvinista e o pensamento arminiano. Já ouviram falar sobre isso? Então, o pensamento calvinista, por exemplo, para a salvação, ele fala que você, de certa forma, é predestinado, que a graça, ela é absoluta, a graça, ela é irresistível. É uma graça irresistível. O que faz uma graça irresistível? Quer dizer que o Espírito Santo, ele vem sobre algumas pessoas ali, convence-as do pecado, da justiça e do juízo, mas esse convencimento, ele é irresistível. Ele é quase que te determina, você predestina você, não no sentido de dar um destino a você, mas no sentido de realmente levar você a fazer a vontade de Deus, ou não. Alguns são mais extremos, né? Então, de certa forma, é quase como se Deus, direto ou indiretamente, condenasse outras pessoas se ele fizesse isso. É como se o sangue de Jesus não foi derramado por toda a humanidade, foi derramado por alguns escolhidos. Mas o sangue de Jesus foi derramado por todos. Aí alguns entendem como outro extremo arminiano, mas não é. Na verdade é pelagiano. O outro extremo do calvinismo, na verdade, não é arminiano, é pelagianismo. O pensamento de Pelágio, sim, não concordava que existia graça. Ele achava que na essência da natureza dele, da pessoa já tem a capacidade de fazer a vontade de Deus e agradar e crescer em Deus. E alguns se dizem acreditar no pensamento de Hermínio, mas na verdade eles são pelagianos. Está entendendo? Que é o pensamento lá das indulgências, aquele pensamento de você comprar mesmo a salvação. Isso não é o pensamento de Hermínio. A diferença do Hermínio aqui que é o pensamento, um dos pensamentos, né? Porque eu não gosto de falar o nome, porque parece que eu estou concordando com tudo que ele falava ou deixava de falar. Mas o ponto era a graça irresistível. O que significa uma graça irresistível? Quer dizer que Deus te capacita, Ele te abre o entendimento, mas Ele não vai te forçar a fazer ou não fazer a vontade dEle. É a coisa mais sentido você pensar que o negócio é obrigado. Se é obrigado, não precisava nem ler a Bíblia, na verdade. Para que ler a Bíblia? Para que buscar Deus?
Ah, você busca, não, busca Deus porque estou predestinado, está escrito lá. É o negócio mais sem sentido que existe. Não tem lógica. Até mesmo se for isso, se isso estiver certo, se isso estiver certo, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Sabe por quê? Porque eu vou chegar diante de Deus, e Deus vai falar, ah, que bom, mas você estava predestinado mesmo. Tá. Mas e se eu estiver correto, muitos vão chegar lá, mas eu pensei que eu estava predestinado. Mas de onde você viu isso? Você entendeu errado. Então é mais seguro o meu pensamento, não é verdade? Você entende? É como aquela pessoa que acha que morreu vai para o céu, né? Ou acabou. Se morrer, acabou. Fazer o quê? Tô bem, tá bem. Acabou, né? Agora se vai ter, se tiver outra vida lá, também, tô bem também. Mas se eu estiver correto, a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo final. E aí muitos que estavam pensando, confiantes naquele erro, vão perecer. E aí eu assim estou resguardado, não é verdade? Então é melhor eu entender assim. Não só porque é melhor, mas porque é verdade. Mas no mínimo, pense que é uma precaução no mínimo. Amém? Por que eu estou falando? Para você entender o que é a justiça. Porque a Bíblia diz lá, pela graça que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então não é as obras, não é por obras, não é atos de justiça de você mesmo. Mas para as obras. Que ele fala assim, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Né? Efésios 2:10. Nós somos criados, nós somos salvos não por obras, mas para as obras, para esses atos de justiça. Por esses atos de justiça, Deus mudou os tempos, Deus transformou gerações. Todos os homens de Deus que você vê na Bíblia, eles andavam em justiça, por isso que eles influenciavam tanto. Por que Noé, Deus escolheu Noé? Porque ele era justo. Ele andava numa justiça de Deus. Amém? Por que José influenciou tanto? Deus usou José para transformar a história do povo de Deus, para proteger e preservar, porque ele era justo. Amém? Quanto mais nós crescemos nesses atos de justiça, mais a glória de Deus se manifesta, mais a presença de Deus flui nas nossas vidas. Por isso que ele fala para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Em Salmo capítulo 1, ele fala que não é para andar no segundo conselho dos ímpios, né, no caminho dos pecadores, nem se deter na roda dos escarnecedores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes o prazer tem que estar na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Esse vai ser uma árvore plantada junto a ribeiras de água, né, que dá o seu fruto na estação correta, a sua folha não murcha. E ele fala na continuação que o ímpio ele não permanece na congregação dos justos. Por quê? Porque ele está falando aqui de uma pessoa justa, pessoa que anda nessa justiça, colocando Deus em primeiro lugar, é uma pessoa que medita na lei de dia e de noite. O que significa esse meditar de dia e de noite? Além de você ler a Bíblia já pela manhã, já começa o dia, você já lê, para que você tenha alguma coisa na tua cabeça para você meditar. Mas não é só isso. É nas atitudes. As pessoas vêm fazer pedido de oração às vezes por coisas bobas, né? Coisas que não são importantes. Enquanto há coisas que vão realmente mudar a vida delas, elas não perguntam para Deus, elas não oram. Né? Quando vai ter vai num relacionamento, namorada, ela não ora, ela não procura saber qual que é a vontade de Deus. Vai procurar saber, está chegando lá nos 17 anos, né? Está chegando perto da faculdade, ela não ora. O que é a vontade de Deus para a minha vida? Né? Ela simplesmente olha para dentro dela e vê o que eu quero, quais são os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, o meu desejo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, que Deus cumpra todos os seus sonhos. Eu não entendo, né? Amém. Né? Não estou falando que é errado, mas de modo geral, os meus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Você entende? O projeto é dele. Não é Deus precisa abençoar os meus caminhos. É melhor eu andar no caminho de Deus que já é abençoado. Não tem problema.
Amém? Quando Deus criou, tudo, Ele disse, haja luz. E essa luz do primeiro dia, ela está relacionada com Paulo, ele relaciona, ele liga essa luz em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. Diz assim: nos quais Deus esse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória, que Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Onde que Deus disse das trevas resplandeça a luz? Gênesis capítulo 1, quando disse haja luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele relaciona essa luz com a luz do Evangelho da glória de Deus. A luz do Evangelho da glória de Deus brilhou, não foi na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sábado, foi no domingo. O domingo era o primeiro dia. Jesus, embora ele fazia muitos milagres no sábado. O sábado no Antigo Testamento, ele era uma lei, uma ordenança deles guardarem, ter aquele tempo para Deus, porque afinal de contas eles iam trabalhar todos os dias, e que dia que eles iam ter para Deus? Então, não, vamos separar um dia aqui para vocês descansarem, vocês terem tempo para mim, não é verdade? Mas o domingo foi o dia que Jesus escolheu para ressuscitar. E o domingo é o primeiro dia. É interessante que a Bíblia fala em 1 Coríntios que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Ele foi a primícia, a primeira a ressuscitar. Ele é a primícia, simbolicamente a primícia. Nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Amém? O corpo glorificado. Então ele é a primícia. E era nesse dia, nesse domingo que Jesus ressuscitou, foi no Pentecostes. Na verdade, no Pentecostes não. Foi o dia que entregava-se a primícia. Amém? É o dia que se entregava a primícia. E 50 dias depois encaixava com o Pentecostes, onde se entregava outra primícia também. E nesse dia foi onde o Espírito Santo se derramou. Que é algo simbólico no sentido de nós darmos o primeiro para Deus. Imagine se eles não tivessem, talvez estivessem cansados lá no sábado de buscar a Deus. Ah, não, chega, tá bom. Mas não, nós vamos lá porque é o Pentecostes, é o dia de entregar a nossa primícia. E eles foram cedo adorar a Deus. E adorando a Deus de manhã, o Espírito Santo se derramou sobre eles. Foram cheios do Espírito Santo. E assim realmente a igreja começa. Quando nós damos o primeiro lugar a Deus. Quando Deus estabeleceu os levitas, os sacerdotes, é interessante que Deus toma os levitas lá, várias pessoas específicas para servir exclusivamente a Deus, e a Bíblia diz que eles foram tomados no lugar dos primogênitos. Vocês sabiam disso? Os primogênitos tinham que ser consagrados a Deus. Então Deus tomou os levitas lá como primogênitos. Eles iam servir exclusivamente a Deus. Depois nós vemos lá em Salmo 68, que fala o texto que é citado depois em Efésios 4, dos 5 ministérios. Ele fala que tomou para si, ele levou cativeiro, e os dons aos homens como dons, para ser, eles foram chamados exclusivamente para servir a Deus. Por isso que os apóstolos, por exemplo, a Bíblia diz lá em Atos, se não me engano, capítulo 6, eles estavam com muitos movimentos, muitas coisas que eles tinham que fazer ali. Eles falaram, não, vamos colocar algumas pessoas aqui, nós vamos nos dedicar exclusivamente à oração, à palavra de Deus. O que significava isso? Porque houve um transporte aqui, daqueles que eram primícias no Antigo Testamento para aqueles que são primícias no Novo Testamento. Pessoas que dedicavam suas vidas exclusivamente para trazer a presença de Deus.
o Salmo 86 ele fala exatamente isso, que aquelas pessoas foram escolhidas ali justamente para que a presença de Deus habitasse, para trazer a presença, pessoas que iam andar em justiça, que era isso o trabalho do sacerdote. Ele acordava cedo para sacrificar, para buscar a Deus, e até a tarde sacrificando a sua vida ao Senhor Deus, buscando Deus. É uma vida de busca a Deus, é uma vida de dedicação exclusiva. Mas isso não significa que só aqueles que foram chamados exclusivamente para o ministério devem fazer isso. O desejo de Deus é que todos nós coloquemos a Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. O Antigo Testamento ele era uma sombra, né, do Novo Testamento. Assim como tinha os levitas no Antigo Testamento, no Novo Testamento tem a ordem de Melquisedeque. Por isso que para passar de Jesus, para Jesus receber o cajado de certa forma, começar a ordem de Melquisedeque, veio um da ordem de Levi, um que seria sacerdote, que era João Batista. João Batista era alguém que tinha ordenação como sacerdote. Por isso que ele tinha autoridade para transferir a autoridade para Jesus. Ele era um sacerdote dos levitas. Todos os levitas, os sacerdotes, eles iam passando um para o outro essa autoridade, essa ordenação. Quando chegou em Jesus, Jesus não era uma ordem levítica. Ele era o leão da tribo de Judá, não é verdade? Então ele tinha que receber transferência de alguém que era da tribo de Levi. E foi assim que ele recebeu. É por isso que ele tinha que receber aquele batismo de João Batista. Ele transfere a autoridade para Jesus. Jesus tinha o poder, mas Jesus, como homem, ele precisava dessa autoridade. Agora, quando Deus criou, ele entregou a autoridade ao homem. E Jesus, para que ele conseguisse reconquistar a terra como um justo de Deus, ele tinha que cumprir toda a justiça. E um dos atos de justiça era ele ter autoridade para exercer justiça. E quando ele recebe aquela autoridade, ele vai para onde? Para o jejum. E a Bíblia diz lá em Lucas que ele foi guiado, né? Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito no deserto. Teve que ser treinado, trabalhado. Ele tinha que exercer atos de justiça para que Deus fluísse através dele. Mesmo ele sendo Jesus, Deus, Filho de Deus vivo, ele não podia simplesmente sair dando carteirada. Eu sou o Filho de Deus. Ele tinha que orar. Já pensou? Ele tinha que buscar, o diabo vinha até tentar ele para ver se ele pecava. E se ele não tivesse cheio do Espírito Santo, ele podia pecar. Já pensou? Ele podia cair. Ele foi guiado pelo Espírito Santo, que teve que exercer toda a justiça para trazer os céus à terra, para trazer a vida à terra novamente. Em Números capítulo 9, já encerrando, Números capítulo 9, versículo 23, diz assim: segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Vou ler o versículo 22 aqui. Pensando no versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Quando a nuvem estava lá, eles ficavam paradinhos. É assim o povo lá no deserto. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Imagina, eles começavam, aquele povaréu, aquela multidão. A pessoa, aquela multidão, arrumando todas as suas tralhas ali, se organizando, e começavam a caminhar. Aí paravam. Aí organizavam tudo. À tarde de manhã a nuvem já começava a andar. Eles já pensou? Às vezes ficava muito tempo. Às vezes ficava bastante tempo parado. Já pensou essa vida?
A nuvem começou a andar. E começava a andar atrás da nuvem. Era da nuvem que vinha a provisão para eles. Aquela nuvem da glória de Deus trazia o alimento para eles. Tinha uma maná, tinha onde estava presente, tinha provisão, tinha proteção. Pensou que coisa? Por isso que Jesus, quando ele foi no deserto, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Essa nuvem representa o próprio Espírito Santo. Era o próprio Espírito Santo, não só representando. Era o próprio Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito. Da mesma forma, nós temos que ser completamente guiados. Maturidade está diretamente ligada com ser guiado, completamente guiado pelo Espírito Santo. E para ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque todo dia você olha para onde foi a nuvem. Você acorda, aonde vai a nuvem hoje? Qual que é a tua vontade? Para todo momento, tudo que você vai fazer, você coloca Deus em primeiro lugar. Tem algumas coisas que são específicas que não tem na Bíblia lá, né? Especificamente o que eu vou trabalhar, por exemplo, qual que é a profissão que Deus tem para minha vida, não tem na Bíblia especificamente. Mas a Bíblia tem pontos que direcionam para isso também. Por exemplo, tem coisas que você não precisa nem perguntar para Deus. Será que Deus quer que eu trabalhe com tráfico de drogas? Existe essa possibilidade? Não precisa nem perguntar, na verdade. Porque a Bíblia não fala nada de tráfico de drogas. Não tem lá, não traficarás. Não tem. Mas é um crime, algo que vai contra a legalidade. Então se torna um pecado. Então não há essa possibilidade. Não é verdade? Assim é em qualquer lugar. Não tem lá com quem especificamente que você vai casar. Você tem que pedir para Deus para direcionar especificamente. Mas existem pontos na Bíblia que já previnem. Que já algumas pessoas já está cortado da lista. Não é verdade? Algumas pessoas você não precisa vou fazer uma super oração para ver se Deus. Já tem coisa, tem princípios que você já sabe que não é para você aquela pessoa. Não é verdade? Assim em qualquer área da nossa vida. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Para colocar Deus em primeiro lugar, nós temos que exercer a justiça, ter uma vida de oração, jejum e busca para quê? Para você estar mortificado e conseguir fazer essa vontade de Deus. Você precisa estar constantemente meditando na palavra de Deus, porque se você não meditar na palavra de Deus, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Quando praticamos a justiça de Deus, o poder do Senhor flui mais e mais através de nós para que possamos fazer a vontade de Deus, andar na vontade dEle em cada momento, tanto nas vontades gerais, na vontade geral, como na vontade específica. É o princípio básico para uma vida de justiça, para uma vida que coloca Deus em primeiro lugar. Parou? Voltou? Voltou? Amém, irmãos? Vamos colocar em pé?